novo Inário. Quando nós vamos nos encontrar com alguma autoridade, existe todo um protocolo. Mas quando precisamos nos encontrar com a maior autoridade do universo, basta que nós nos ajoelhemos e nos entregamos a Ele. Neste momento nós iremos fazer uma oração. Enquanto cantamos, que você possa entregar o seu coração a Deus. E juntos vamos nos ajoelhar e falar com esse Deus maravilhoso. Buscar-me-eis e me acharei.
quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Pai querido, estamos, Senhor, mais uma vez, prostrados perante Ti. Queremos, Senhor, Te agradecer por tantas bênçãos que Tu nos concede. Te agradecemos, Senhor, por conduzir as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo. Ouve, Senhor, o clamor. Que o Espírito Santo, Senhor, se manifeste na vida de cada um aqui presente. Amém. Que o Espírito Santo, Senhor, habite em nossos corações, nos transforme. Que, Senhor, sejamos lavados pelo sangue de Cristo. Amém. Que a partir deste momento, Senhor, possamos ter uma nova vida ao Teu lado, uma vida consagrada a Ti. Amém. Permanece, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar ao Teu lado, porque sabemos que Tu nunca nos abandonará. Ajuda-nos, esteja conosco a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É agora ou vai ter louvor? Vai ter louvor não, né? Já é agora. Falta um púlpito. Me ajuda com o púlpito ali? Consegue me ajudar com o púlpito? Já. Som. 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 Bom dia, igreja. Feliz sábado. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nessa manhã, onde juntos viemos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus e aprender um pouco mais sobre Ele, né? Nós viemos até a casa do Senhor porque nós anseiamos ter um encontro pessoal com esse Deus poderoso. E a gente aqui está para ouvir a palavra dEle, para aprender um pouco mais acerca do que está escrito. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 7. Nós iremos meditar um pouco acerca do que está escrito no livro de Mateus capítulo 7, onde nós iremos fazer a conclusão do Sermão da Montanha. Nós iremos fazer alguns comentários e tirar algumas lições para a nossa vida. Mateus capítulo 7.
Você encontrou Mateus capítulo 7, diga amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de honra, glória e majestade, nós queremos Te agradecer, porque estamos aqui em Tua casa de oração, e nós temos a certeza que foi o Senhor que nos trouxe aqui, para ouvirmos a Tua voz. Que agora, nesse momento, o Senhor venha tranquilizar nosso coração, nossa mente, para que a gente seja capaz de entender e compreender aquilo que está escrito. Nós Te pedimos que ilumine a nossa mente, para que a gente venha aplicar todos os dias em nossa vida, todos os Teus ensinos e todas as Tuas ordenanças. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei de começo, nós iremos meditar nessa manhã em Mateus capítulo 7, onde nós iremos extrair a conclusão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, biblicamente, ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. E a conclusão do Sermão da Montanha contempla os versos 13 a 27 desse mesmo capítulo 7. E se nós subdividirmos a conclusão que Jesus fez do sermão dele, onde ele ensina no capítulo 5, dando vários ensinamentos, várias lições, várias instruções, ensinamentos poderosos, algumas vezes alguns ensinamentos mais duros, mais firmes, dizendo algumas verdades, porque Jesus era dessa forma. Jesus, ele não se isentava de dizer a verdade, de falar com firmeza, porém a voz de Cristo era uma voz doce e suave, onde não era recebida como um tom de ignorância ou brutalidade. A voz de Jesus era suave, mas era algo que Jesus ordenava. Cristo deu vários ensinamentos no Sermão da Montanha, vários. Mas a conclusão dele, no capítulo 7, se a gente pudesse subdividir, os versos 13 e 14, ele fala sobre os dois caminhos. Os versos 15 a 20, ele fala sobre as duas árvores. E os versos 24 a 27, ele fala sobre os dois fundamentos. No verso 28, é um comentário do próprio evangelista que fez as análises aqui desse momento. Nós iremos nos deter, não em todo o trecho dessa conclusão, mas nós iremos nos deter apenas nos versos 13 e 14. Os versos 13 e 14 vai ser os versos da nossa análise para essa manhã. Acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui nós vemos destacado 4 pares de palavras. São 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos e 2 grupos de pessoas. A mensagem de hoje para a gente, para essa manhã, consiste em a gente fazer comentário desses 4 pares de palavras. E ao final nós tiraremos algumas lições que estão implícitas e explícitas no texto, para que a gente possa entender e aplicar na nossa vida. Para iniciar, nós comentaremos acerca das 2 portas. O texto fala da porta estreita e fala da porta larga. E a porta aqui, antes de mais nada, é o começo da jornada. Existem alguns poucos estudiosos, são bem poucos, que analisam esse texto, analisam as portas como sendo o final da jornada. E enquanto eu estudava e meditava acerca do assunto, eu consegui enxergar algumas ilustrações que mostravam exatamente isso, as portas como sendo o fim da jornada. E logo teria ali a volta de Jesus, mas não é assim que de fato é. A maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos entendem e compreendem que as portas é o início da jornada. É a primeira escolha, é a primeira decisão. É o primeiro momento onde está ali diante de você e você faz a sua primeira escolha. Diante dessa primeira escolha, dessa primeira decisão, existe algo que nos incomoda de cara, algo que a gente presta atenção e causa algum desconforto em mim e você. O fato de existir apenas 2 escolhas é algo que nos incomoda, é algo que nos traz desconforto. O ser humano, ele não foi feito para tomar decisões assim tão restritivas. Apenas 2 escolhas, apenas 2 opções. Eu tiro por nós, quando nós chegamos em algum restaurante,
alguma pizzaria e a gente vai, olha o cardápio e lá tem apenas 2 sabores de pizza. Eu, de fato, eu posso responder que eu não ficaria nessa pizzaria. Apenas 2 sabores, apenas 2 escolhas, algo tão restritivo. Por mais que essas 2 escolhas sejam as escolhas que eu faria, eu talvez não ficaria ali. Quando a gente vai comprar alguma camisa, alguma roupa, e eu gosto muito de cores preto e branco. Eu não sei por que eu gosto, tá, irmãos? Mas eu gosto. Quando eu olho para o meu guarda-roupa, tem um monte de preto e branco. Eu não sei porque, assim, eu acho que eu passei um pouquinho do peso, talvez, né? E o preto, ele emagrece, né? Disseram aí. É como se fosse uma lipo sem cirurgia, né? O preto. Então, eu tenho lá vários pretos. E eu gosto muito de preto e branco. Mas eu chego lá na loja, e se eu ver várias cores de camisa, ou não ver várias cores de camisa, se eu não vejo isso, se eu vejo só preto e branco, eu talvez saio e digo, não tem nada, a loja só é preto e branco, não tem nenhuma corzinha aqui, um amarelo, um vermelho, um azul. Por mais que eu fosse escolher apenas o preto e o branco, nós não fomos feitos para tomar decisões assim tão restritivas. E nos causa incômodo, Mas o que nos diz aqui, um comentário muito bom de ser feito, é que pela porta larga, eu não sei se você prestou atenção, mas o texto diz que pela porta larga, muitos os que entram nela. Fica com o olho no texto. O verso 13 diz que pela porta larga são muitos os que entram por ela. Porém, o texto diz que pela porta estreita são poucos o que fazem o quê? São poucos o que acertam com ela. Eu não sei se você percebeu isso. Mas isso me diz algo poderoso, que pela porta larga, pelo caminho largo, é só seguir a onda, é só seguir as tendências que você entrará por ela. Porém, pelo caminho apertado, a Bíblia diz que poucos acertam, outras versões diz poucos encontram. Então isso me diz que tem que ser uma decisão racional, tem que ser uma decisão mais inteligente, tem que ser algo intencional para fazer a escolha e entrar pela porta apertada. Quem procura, acha. Tem um ditado que diz assim, né? Quem procura, acha, né? Talvez, assim, para os homens, né? Como e eu tenho algumas reclamações lá em casa por conta disso, talvez para os homens não faça muito sentido essa questão de quem procura, acha, né? Que a gente não acha nada, né, irmãos? Oh, coisa difícil. Essa semana eu estava procurando uma meia marrom. Uma meia muito antiga que eu ganhei, não sei nem de onde veio. E eu comentando com a Vivi, eu dizendo a ela que era um absurdo, essa palavra que eu disse, é um absurdo não ter essa meia aqui na minha gaveta. E eu tinha pedido à minha mãe um dia desse essa meia para ela procurar, e minha mãe não chegou. E eu fiquei indignado com essa meia não estava ali. E quando foi ontem, eu disse, eu vou lhe mostrar aqui, ó, não existe, olha aqui a gaveta. Quando eu abri a gaveta, a meia estava lá. Não faz sentido para os homens, quem procura acha, mas é um ditado verdadeiro, quem procura acha. E quando você se detém com a porta larga, não precisa muita escolha, muita decisão, mas com a porta apertada, nós temos que decidir, nós temos que procurá-la, e ao encontrar, nós entraremos. É esse o sentido que o texto quer dizer. Mas aqui também o texto diz, e faz um destaque interessante, de que essa porta estreita, essa porta apertada que conduz para a vida, é o próprio Jesus. E a Bíblia diz em João 10, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta que conduz para a vida. Faça a sua primeira escolha, tome a sua primeira decisão e prossiga. Prosseguir, o texto aponta como sendo os 2 caminhos. Os 2 caminhos, e aqui nós vamos nos deter um pouco nessa análise. Os 2 caminhos, o caminho está além das portas. Está além da primeira escolha, está além da primeira decisão. O caminho é mais conhecido como, de fato, a jornada. Como, de fato, a nossa caminhada cristã todos os dias. É assim que significa o caminho. É o caminho em decorrência da primeira escolha que você fez. E aqui tem que acender um sinal de alerta para a nossa vida. E nós precisamos ficar atentos. Você precisa escolher a porta que dá para o caminho que você quer andar. Não dá para entrar pela porta espaçosa e andar pelo caminho estreito. Não dá.
Não tem como. Assim como não dá para entrar pela porta apertada e andar pelo caminho espaçoso. Não tem como. Cada porta dá para o seu caminho específico. E se a gente pudesse analisar os caminhos, qual seria o caminho espaçoso na vida cristã? Para a gente exemplificar e entender um pouco acerca disso. Espaçoso aqui no original tem o sentido de fácil, para que a gente fique melhor a compreensão. É como se fosse o caminho mais fácil, o caminho fácil. E é muito fácil por quê? Porque não exige sacrifício e nem renúncia. Por isso que é um caminho fácil. Por isso que é um caminho espaçoso. É o caminho da maioria. A Bíblia diz que muitos estão nele. Então já é o caminho que todos estão. É só seguir as tendências do momento. É só seguir o que todo mundo está fazendo. É só seguir a onda que você vai estar no caminho fácil, no caminho espaçoso. É o caminho do relativismo. E por que eu chamo a atenção para o relativismo? Porque é um mal que nós vivemos hoje em nossas vidas. E o que é o relativismo? O relativismo é uma corrente de pensamento onde se questiona as verdades universais e absolutas, e entre elas, verdades absolutas da Bíblia. Aquele ser humano que é relativista, ele tem a mania de relativizar tudo, inclusive as verdades absolutas da Bíblia. A Bíblia contém verdades absolutas que não podem ser questionadas. A Bíblia tem pontos de verdades absolutas que não são interpretativas, são algo que deve ser cumprido e executado. Não é algo relativo, não é algo que depende do ponto de vista, não é algo que depende do meio que você está inserido. É algo que é absoluto e verdadeiro. O caminho fácil, o caminho espaçoso, é muito fácil porque é o caminho da permissividade. Lá tudo pode. Nesse caminho você pode fazer o que você quiser. Portanto, se você quiser seguir por esse caminho, pelo caminho largo, não tem como errar. É só seguir a direção de todo mundo está indo, de todas as tendências. É só seguir a direção do seu coração natural, seus próprios desejos, cuidar dos seus próprios interesses. Basta fazer isso que você está seguindo pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso. A nossa natureza já aponta para esse caminho. Assim como a bússola aponta para o polo, a nossa natureza já aponta para esse caminho, é só você seguir. Nesse caminho comporta vários estilos. Aqui comporta o ateísmo, o legalismo, o evolucionismo. Aceita tudo e está tudo bem. Ninguém vai estar chateado com você. Você pode ser o que você quiser. Se você acorda de manhã e decide ser o que você quiser da vida, você vai ser. E você vai ser respeitado no caminho fácil, no caminho espaçoso. Nele cabe qualquer bagagem, nesse caminho cabe qualquer bagagem. Você segue por ele, podendo levar o que você quiser. Não precisa se levar de nada, é só você ir. Nele cabe seus pecados, nele cabe seus defeitos, seus vícios, cabe tudo. Essa é a característica do caminho espaçoso. E qual é o caminho apertado na vida cristã? A palavra apertado aqui dá a ideia de dificuldade. É algo um pouco mais restrito. Ele é apertado porque os limites, eles são bem mais pré-estabelecidos. Ele é apertado porque não existe esse negócio de que tudo é relativo, de que tudo depende. Existe uma divisória perfeita, irmãos, entre o certo e o errado. Por isso que o caminho ele é mais estreito, mais apertado. O caminho é apertado porque ele depende de relacionamento com Deus. E depende das escolhas que você faça através desse relacionamento com Ele. O caminho é apertado porque viver com Deus exige renúncias. Nós precisamos deixar algumas coisas de lado. Nós precisamos renunciar de algo. E aqui, se você está vivendo uma vida cristã sem renúncias, sem deixar algo de lado, sem abandonar algo que está fazendo mal para alguém ou para você, me desculpe, mas você está levando uma vida no caminho espaçoso. Viver ao lado de Deus exige renúncias. De coisas, de pessoas, de relacionamentos. E se isso não está acontecendo, de fato, alguma coisa está errada em nossa vida. Se eu pudesse resumir os dois caminhos, no caminho espaçoso o que importa é a minha vontade e os meus interesses. No caminho apertado, o que importa é a vontade de Deus e os interesses de Deus. No caminho espaçoso, eu sou o centro. No caminho apertado, Jesus é o centro. É Ele que toma as decisões. É Ele que guia a minha vida.
e através do seu poder eu caminho junto com Ele. Jesus, certo dia, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Então, Jesus é esse caminho que conduz para a vida. Terceiro par de palavras para que a gente possa analisar os dois destinos. E os dois destinos, Mateus capítulo 7 traz a perdição e a vida. A perdição, irmãos, aqui no pensamento bíblico, indica morte eterna. Não indicam a existência de sofrimento por um certo período de tempo, não. Perdição aqui não indica um lugar onde eu vou e aí eu vou ter uma segunda chance e aí eu vou poder fazer algo para poder escapar. Não. No pensamento bíblico, perdição é morte eterna. E isso dói o meu coração, e isso faz eu estremecer, porque é um ser humano cheio de sonhos, planos e projetos. Deixar de existir por toda a eternidade é algo que é cruel. Eu não sei se você parou para imaginar, mas pessoas que a gente ama podem deixar de existir por toda a eternidade, pura e simplesmente porque não aderiram ao caminho da salvação quando teve a chance, quando teve a oportunidade, quando teve a decisão, quando teve um momento de decidir. E é isso que dói o nosso coração. Mas aqui também, nos dois destinos, tem o destino da vida. E a vida aqui não é apenas um sentido de vida eterna, também é, mas também é em sentido de vida boa e agradável hoje aqui nessa terra. É algo que nós já poderemos experimentar hoje, essa vida que Jesus nos dá. João 10, verso 10 diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O próprio Jesus falou. Então, ter uma vida agradável, boa e talvez confortável nessa terra não é algo errado. E eu já vi pessoas pregarem sobre isso. Não é algo errado. O que tem que estar em sua mente é qual a prioridade você está dando e quais posições você está colocando as coisas. Em primeiro lugar, precisa vir as coisas de Deus e a sua justiça para que as outras coisas sejam acrescentadas. Mas o caminho da vida em Jesus, não é só o caminho da vida eterna, mas também é um caminho de vida hoje. É um caminho de salvação hoje para mim e para você. E a vida que Jesus oferece é essa. Ao observar os dois destinos em contraste, eu consigo concluir que tem vantagens e desvantagens nos dois destinos. O caminho largo, as vantagens dele é confortável, sem oposição. São as vantagens do caminho largo. Não tem conflitos, é mais conveniente. Você não vai precisar ali estar tendo disputa com ninguém, andando pelo caminho largo. Não tem que estar assim dispondo com as pessoas quando você anda pelo caminho largo. Qual é a única desvantagem dele? É o fim. Perdição eterna. É vantajoso, você vai ser tranquilo, mas o fim vai ser a perdição eterna. O caminho apertado, quais são as desvantagens dele? Oferece oposição, de fato, preconceitos. Exige perdas pessoais, às vezes, profissionais também. Exige renúncias e muita perseverança. Mas qual é a vantagem dele? É a vida. Vida eterna e de qualidade hoje. Só há dois destinos: salvação ou perdição. Não existe uma terceira via. Você quer aproveitar o mundo? Entra pela porta larga, siga pelo caminho espaçoso. No final você não pode reclamar, porque o fim é a perdição. Você quer a salvação? Entra pela porta estreita, segue pelo caminho apertado, e ao final você vai perceber que vai ter valido a pena. O que não pode é alguns, e me desculpe o perdão da palavra, alguns iludidos, acharem que andar no caminho espaçoso, chegará um momento que a qualquer momento você vai encontrar a salvação. Não é assim que funciona. Não tem como nos iludirmos dessa forma. E alguns vivem assim, levam a sua vida cristã, entrando por esse caminho largo, andando no caminho espaçoso e no final querem esperar a salvação. O nosso destino, irmãos, é alcançado através do caminho que nós estamos andando. Não tem saída. Ou você acha que se você pegar a BR para Recife, você vai chegar em Aracaju? Não tem como. A não ser que você faça o quê? Uma conversão. E aqui tem essa palavra-chave. A não ser que você faça uma conversão, você chegará em outro destino. Se talvez, porventura, por acaso,
eu venho a perceber que eu não estou andando no caminho que é a vontade de Deus, talvez eu faça uma análise em minha vida e perceba isso. Eu preciso urgentemente fazer uma conversão para que eu possa acessar e voltar para o caminho de Jesus. Precisa ser feita essa análise. Quarto par de palavra, os dois grupos de pessoas. E aqui nós não temos muito o que comentar, apenas ressaltar o que o próprio texto já fala, né? Os que estão no caminho da perdição são quantos? Muitos. E os que estão no caminho da vida são poucos. Poucos em contraste com os muitos. Mas Jesus disse que ao final serão muitos como a areia do mar. Nós não poderemos contar. Mas algo interessante nós precisamos destacar é que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, de cada geração da história passada, presente, os salvos, os que andam pelo caminho da salvação, sempre foram minoria. Sempre foram. Os fiéis de Deus sempre foram os remanescentes. E é algo que fica claro ao decorrer da história. Ser um cristão fiel, irmãos, implica em ser diferente da maioria. Ter a disposição de viver diferente. E isso é difícil, amigo. Não é fácil. Principalmente no mundo em que a gente vive hoje. Hoje nós sofremos várias complicações por sermos diferentes. Por fazermos escolhas diferentes. Por nos alimentarmos diferente. Por escolher andar por caminhos diferentes. A gente sofre vários preconceitos, problemas materiais, alguns até físicos, são perseguidos, são mortos porque estão seguindo caminhos diferentes. Sofremos prejuízos profissionais. Você pode, na sua vida, você tem vários testemunhos para contar acerca disso. Por escolher o caminho de Jesus, por escolher ser diferente dos demais, às vezes a nossa área profissional é afetada. Mas a gente precisa saber de uma coisa. Os salvos são aqueles que estão no caminho da salvação e são caracterizados exatamente por ser diferente da maioria. Essa diferença que você está fazendo é algo que faz muito sentido para você. Nós iremos agora entrar na parte final, onde nós iremos tirar algumas lições para a nossa vida. E a lição 1 é a seguinte: na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos. Sempre. E quando eu analiso esse texto, eu percebo que esse é um princípio bíblico que não tem como mudar. Na vida sempre vamos colher o resultado das escolhas que fazemos. Não tem como. Na vida sempre vamos receber o resultado dessas escolhas. O resultado das escolhas do caminho que a gente escolheu percorrer. Não caia na ilusão que você vai pedir um suco de uva e vai receber um de laranja. Não tem como. Na vida sempre colheremos aquilo que plantamos. Mas isso não é de todo ruim. Sabe o que é pior? É quando a gente faz as escolhas erradas, e nós somos experts nessas escolhas erradas, e a gente sabe o que é que faz? Bota a culpa em Deus. Aí é que é pior. Aí é que um problema que já seria grande, ele se torna muito maior. Nós responsabilizamos a Deus pelas escolhas que são nossas. E a gente faz as escolhas ruins, e quando a gente colhe os frutos ruins, a gente culpa a Deus. Ah, Deus não me ama, não. Olha o que Ele está fazendo eu passar. Olha o que Ele está fazendo eu viver. Olha como está a minha vida, de ponta cabeça. Mas nós fizemos algumas escolhas erradas no passado, estamos colhendo os frutos. Mas nós costumamos jogar para Deus as responsabilidades. Se existe algo que deve ser feito em nossa vida de forma urgente, é você assumir a responsabilidade pelos seus atos diante de Deus. Se ajoelhar diante dEle e pedir perdão. Aí sim você está tomando uma atitude diante de Cristo, uma atitude sincera e verdadeira. Assuma as responsabilidades das escolhas que você toma, das decisões que você faz. Só que isso, irmãos, é algo que já acontece desde o passado, né? Quando a gente analisa a história de Adão e Eva, a gente percebe que foi assim também no princípio. Obrigado, irmã Eva. Foi assim no princípio. Adão e Eva pecaram, escolheram de forma voluntária pecar. Mas aí a Bíblia diz que Deus chega diante deles e começa a questionar: ei, o que foi que vocês fizeram? Como foi que isso aconteceu? E eles começam a fazer o quê? A responsabilizar outras coisas. Não, foi a mulher, não foi a serpente. Até essa responsabilidade recair sobre quem?
sobre o próprio Deus. Então é assim desde que o mundo é mundo. Nós costumamos responsabilizar a Deus por nossas escolhas e decisões. Você quer ser um cristão diferente e melhor hoje? Comece tomando a decisão hoje. Faça a sua escolha hoje. Peça o auxílio do Espírito Santo hoje. Comece a reconhecer suas falhas, seus defeitos, suas dificuldades diante de Deus. E comece a mudar isso em sua vida, aplicando todos os dias. Gálatas 6, verso 7 diz que o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, isso é um princípio bíblico. Na vida, sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos, quer sejam boas ou quer sejam más. Segunda lição. A principal marca dos vitoriosos de Deus é a perseverança. Essa é a principal marca. Talvez fazer uma escolha, que é entrar pela porta, que é a primeira escolha, a primeira decisão, seja algo incômodo de se fazer, com certeza. Por tudo que a gente já comentou no começo. É algo talvez mais desconfortável. Porém, seguir pelo caminho é algo mais complicado, é algo mais difícil. E a analogia do caminho, de fato, nos explica isso. Você precisa perseverar firme no caminho. Persevere firme no caminho. Não é apenas a primeira decisão, a primeira escolha. Você precisa perseverar firme no caminho. Ou vocês não já viram, eu já vi muito. Pessoas se batizando nesse tanque ou em outras igrejas. E ela sai daqui, arrodeia por ali, vai ali, cumprimenta o irmão e mais nunca volta. Você já viu isso? Eu já vi várias vezes. Eu já vi pessoas tomando a primeira decisão, fazendo a primeira escolha, entrando pela porta e saindo por outra porta. Entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. Perseverar no caminho é algo que é o fator principal dos vitoriosos de Deus. Marcos 13:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, irmão, não desista. Não entregue seus pontos. Ainda que tudo esteja complicado para você. Ainda que tudo esteja dificultoso, que o processo seja algo sofrido e doloroso, não desista. Você fez a sua primeira escolha, continue firme no caminho. Não desista. A perseverança é a principal marca dos vitoriosos de Deus. Terceira e última lição. Na vida espiritual não existe neutralidade. Não existe. Ou você está no caminho da vida, ou você está no caminho da perdição. Ninguém está neutro. Ninguém. Ninguém está numa condição que possa dizer assim, olha, eu vou esperar mais um pouco para tomar uma decisão. Infelizmente, não tomar uma decisão já é a decisão. Não existe neutralidade. A neutralidade já é uma escolha feita. Certo dia Jesus disse assim, Mateus 12, verso 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, já é uma decisão tomada. Já é uma escolha feita. Não existe neutralidade no âmbito espiritual. Ou você é, ou você não é. Ou você se decide ao lado dele, ou você já tomou uma decisão. Não existe neutralidade. Na vida cristã, irmãos, ou o caminho é estreito, ou o caminho é largo. Na caminhada, eu tenho visto muitas pessoas com várias desculpas para não andar no caminho de Jesus. Várias. Algumas até muito boas. E o ser humano é especialista em dar essas desculpas. Né? Alguma desculpa, rapaz, até eu, talvez eu até aceitaria uma desculpa dessa. Desculpa muito boa. Mas, irmãos, alguns dizem assim, olha como é difícil ser diferente. Como é difícil sofrer oposição da família. Colocam essas desculpas, essas dificuldades, né? Como é difícil ser motivo de chacota, né, para as outras pessoas. Porque eu sigo no lado oposto, eu sigo no caminho diferente. É difícil. Como é difícil isso, como é difícil aquilo. Como é difícil a minha família, né? Não são, talvez, adventistas. E aí começa a dificultar um pouco. Eles querem me levar para um lado e eu para o outro. Muito, muito boa. As desculpas são muito boas. As dificuldades existem. Elas acontecem. E você talvez seja um desses que tem essas excelentes desculpas para não seguir o caminho espaçoso. Para não seguir o caminho apertado, o caminho de Jesus. Mas você precisa saber duas coisas.
para que a gente possa encerrar, a gente precisa saber duas coisas. A primeira delas é a seguinte: o destino, para onde você vai, para onde você está indo, faz o caminho valer a pena. Vai ser difícil, vai ser sofrido. Existirão algumas pedras de tropeço no caminho. E às vezes a Bíblia diz que essas pedras de tropeço são pessoas colocadas ali pelo inimigo para atrapalhar a nossa caminhada. Vai existir às vezes algumas pedras de tropeço no caminho. Vai ser difícil, vai ser dificultoso, vai ser apertado. A própria Bíblia já diz. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Quando você der o abraço apertado em Cristo Jesus, no dia da sua gloriosa volta, vai valer a pena. Tudo vai passar. A segunda coisa que eu queria que você soubesse é o que está escrito nos primeiros escritos, na página 17, que é o texto responsável por essa ilustração aqui. Essa ilustração foi feita baseada nesse texto. A primeira visão de Ellen White, e lá é dito assim: tentamos lembrar nossas maiores provações, mas parecia tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória que nos rodeava. Chegou no céu, tentou imaginar as provações, os momentos difíceis que viveram aqui, dificuldades enormes. Cada um tem seus problemas, suas dores, seus sofrimentos. Mas quando chegar lá, nós iremos tentar imaginar essas provações que a gente viveu. Mas elas vão parecer tão pequenas, baseadas na glória eterna que nos rodeia, que a gente não vai nem dar conta. Vai passar despercebido. E ela completa dizendo assim: nada podemos dizer diante dessa glória. E todos exclamamos: aleluia, é muito fácil alcançar o céu. Olha o que eu e você vamos dizer quando chegar no céu. Foi muito fácil chegar lá. Mesmo diante da dificuldade que a gente vive hoje. Vivemos 3 anos de pandemia sofrido. Perdemos várias pessoas, amigos, entes queridos, parentes. Diante de tudo que a gente sofreu aqui, diante de tudo que a gente vive hoje, o mundo de cabeça para baixo, os valores invertidos, onde as pessoas que andam pelo caminho certo, as pessoas que andam pelo caminho de Jesus, são taxadas como erradas. Quando chegar no final da história, nós seremos taxados como as pessoas responsáveis pelos juízos de Deus, irmãos. Olha que coisa difícil que vai ser. Diante de tudo isso, quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer assim: aleluia, foi muito fácil. Eu passaria tudo de novo. Eu viveria tudo de novo. Eu viveria mais 60 anos, 70, 80. Porque a glória eterna vai ser algo que vai nos rodear. E a gente não vai estar preocupado com o que aconteceu. Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza, irmão. Socorro bem presente na hora da tribulação. E esse Deus, Ele é o mesmo do passado. Ele é o mesmo de hoje. É o mesmo que vai voltar para nos buscar. Se eu pudesse resumir para você essa manhã, eu resumiria: não desista de Jesus. Não desista dEle. Não entregue seus pontos. Não chute o balde. Depois você vai ter que ir buscar o balde. Não desista de Jesus. Não entregue a sua vida de mão beijada para outros assuntos, para outras escolhas, outras decisões. O momento é agora. Escolha Jesus em sua vida. Tome a sua decisão pessoal, faça a sua escolha. A Vivi vai vir aqui louvar ao Senhor. Durante esse momento de louvor e adoração a Deus, você em seu lugar, faça a sua oração pessoal. Tome a sua escolha hoje. Faça a sua decisão de transformação de vida hoje. E aplique durante todos os dias até o dia da volta de Jesus. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração. Com Deus em minha vida,
vida, pensei em achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolha Jesus. Eu temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é a luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolhe Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de honra, glória e majestade, nós queremos te agradecer porque a tua palavra foi aberta, lida, meditada.
E nós temos a certeza que o Senhor falou a cada um de nós de forma individual, falou aos nossos corações. E o louvor nos trouxe um momento de escolha e de decisão. Eu espero que meus irmãos que aqui estão presentes tenham feito a sua escolha, assim como eu fiz a minha durante o momento de louvor. Pai amado, nós te pedimos força para continuar suportando. Nós queremos trilhar o caminho apertado, o caminho que conduz à vida. Mas nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua proteção. O Senhor precisa ser a luz que ilumina esse caminho, para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que se no nosso caminho vier surgir uma pedra de tropeço, uma pessoa querendo nos desvirtuar, nos tirar do foco, que o Senhor venha iluminar bem essa pedra, para que a gente venha passar por ela sem nenhum dano. Pai amado, de fato, viver nesse mundo já não faz mais sentido. Já não tem mais o que se desenvolver. Nós precisamos apenas completar a pregação do Evangelho para que o Senhor volte para nos buscar. Nós queremos ter esse encontro pessoal com o Senhor nas nuvens dos céus e viver eternamente ao Teu lado. Porque aí, Senhor, quando chegarmos lá, todo o sofrimento e tribulação, toda angústia, toda dor, a Bíblia diz que todo choro será enxugado do nosso rosto. E nós viveremos felizes ao Teu lado eternamente. Que o Senhor continue conosco. Que o Senhor continue cuidando de nós. Pai amado, também te pedimos uma bênção especial sobre a Igreja Central de Maceió. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, os líderes, os departamentos. Todos aqueles que estão aqui dia após dia tomando a frente para que a igreja venha a ser relevante na pregação do Evangelho. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos dê um restante de sábado abençoado em Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.